nessa aqui. Questão 115, ela vai dizer o seguinte: visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético estão representados em duas esferas carregadas com cargas iguais, então a carga Q, né? Carregadas com cargas iguais, uma carga Q, em módulos e sinais contrários, né? Uma positiva e outra negativa, então vão ter ali direções contrárias, por uma haste rígida, isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal B, né, da esquerda para a direita, tá? Então ele está mostrando aqui o campo, ó, da esquerda para a direita, a direção do campo magnético, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G, né? Então você imagina a velocidade, ele está acelerando para baixo. Então se eu estivesse vendo aqui, está caindo essas duas esferas, né? Então a relação que você tem que ter é que as duas esferas elas estão caindo. O campo magnético ali, né, ele aponta para lá e ele pergunta para mim a força magnética, né? A força magnética. Cadê aqui? Vamos trazer para cá. Ele pergunta para mim aqui a nossa força magnética. Quando a gente vai trabalhar com isso aqui, a gente tem uma famosa formulazinha, né, que ajuda a galera aí a saber, né? Nós temos que a força magnética, tá? Força magnética, ela vai ser dada pela carga Q, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes ainda o seno, né? Seno de θ, né? Seno de θ. Na maioria das vezes, esse seno de θ aqui, ele vai ser 90 graus, né? Ele vai ser 90 graus, daí o seno de θ igual a 90 graus, ele é igual a 1. Aí a gente exclui da fórmula, né? Ah, Renato, não sei, tá falando grego. Pô, filho, nessa altura do campeonato tem que estudar um pouquinho de eletromagnetismo, né? Tem que saber um pouquinho. Aí, dentro disso, a gente tem uma regra, né? Como é que é a regra que a galera usa? É uma regra que você pode memorizar aí, que é a regra da mão esquerda, né? Tem várias, né? Tem regra do tapa, regra da mão direita, regra da mão esquerda, né? Como é que é essa regra aqui, né? Esse aqui é o meu dedão, tá? Aí imagine que esse aqui é o teu dedo indicador, beleza? Esse aqui é o teu dedo indicador. Esse aqui é o teu outro dedo, tá? Esse aqui é o teu outro dedo aí, né? Aí nós vamos ter mais um dedinho aqui e mais outro dedinho aqui, tá? Aí essa aqui é a tua mão, né? Essa aqui é a tua mão, né? Agora, qual que é a relação que você vai ter? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Você vai fazer isso aqui com a mão, ó. Tá vendo ó, a relação? Um tem que apontar para cá, o outro para cá e um para cima, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Tá? É isso aqui que eu tô fazendo, com a mão esquerda. Essa aqui é a regra da mão esquerda. Para que isso serve, Renato? Porque isso aqui vai apontar para as direções. Esse dedo indicador, ele é um vetor. E ele aponta justamente para a direção do campo magnético. Beleza? Esse aqui, ele vai apontar justamente para onde tem a força magnética. Direção da força magnética. Esse aqui, ele vai apontar para a velocidade. Para a velocidade. Essa aqui, ó, é a regra, tá? É a regra da mão esquerda. Agora, quando você estiver analisando aqui, você vai ter que olhar isso para a carga. Porque, olha só, se eu pegar essa carga aqui positiva, como é que vai ficar? Você vai pensar o seguinte aqui para mim, tá? Pensa o seguinte, ó. O indicador, ele aponta para o campo magnético. Essa carga, ela está descendo. Então, se essa carga está descendo, eu vou pensar aqui, ó, dentro dos meus dedos, ó, imagine. Aqui é a força magnética, é o que eu quero descobrir. Para onde ela aponta. Aqui é o campo magnético, beleza? Aqui, nada mais é do que a minha velocidade de queda, com aceleração. Se ela está caindo para baixo, o que eu vou fazer? Ela vai fazer isso aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, esse dedo aqui, ó, esse dedo aqui, ó, ele vai estar apontado para baixo, que é a velocidade. Esse aqui, ó, esse aqui vai estar apontado para lá, né? No caso aqui da minha carga, né? Ele estaria apontando para lá, né? Estaria apontando para lá, ó. Ele estaria apontando para lá e esse aqui para baixo, né? Então esse aqui, ó, para baixo, certo? Ó, para baixo, velocidade, campo magnético e a força. A força aponta para a tela. Ó, a força magnética aponta para a tela, ó. Eu estou analisando a carga B. Então olha só a relação. Eu tenho aqui na carga B a velocidade para baixo, ó, a velocidade para baixo. E a força magnética, Renato? A força magnética está indo em direção à câmera, ó. Ó, está indo em direção à câmera. Então, olhando, tá? Olhando. Diz comigo. Olhando de cima para baixo. Ela vai indo, ó, em direção à câmera. Por quê? Porque para cá. Imagina, eu tenho aqui a força do campo magnético, então ela vai em direção à câmera, tá? Então, essa seria... Imagina que eu estivesse saindo da tela, né? Ó, ela estaria saindo da tela aqui, ó. Ela estaria indo para frente, né? Estaria indo para frente aqui, ó. Tô fazendo um desenho em 3D. Tá vendo, ó? Esse aqui seria, então, a minha força magnética, né? Saindo da tela, indo para frente, ó. Indo aqui em direção ao seu olho, né? Indo ali em direção ao seu olho, né? Estaria indo para frente. Tá? Você tá vendo de cima. Já quando a carga é negativa, você tem que inverter o negócio, tá? Você tem que inverter o negócio. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a carga tá indo para baixo, tá? Ao invés dela ir em direção à câmera, você vai ter que inverter. Porque agora é negativa.
Então, ao invés de se aproximar de você, a carga ela vai para cá, ó. O campo magnético continua indo para lá, aqui desce e ela vai aqui, ó. Ela se afasta. Então, ao invés de vir para cá, a velocidade continua ainda sendo para baixo, tá? Só que a força magnética ela vai para trás, tá? A força magnética ela vai para trás quando eu analiso, tá certo? Então, é uma relação 3D que você tem que ter. Logo, se eu olhasse de cima as duas cargas, se eu olhasse em um plano cartesiano e eu tivesse essas minhas duas cargas aqui, olhando de cima para baixo, o que que eu veria? Que a velocidade de queda, ela está caindo para baixo, as duas estão indo com a velocidade em direção ao solo, tá? Em direção ao solo, as duas estão caindo, tá? A força do campo magnético, B, aponta para cá. Então, o B aponta para cá, do campo magnético. Só que a força magnética, uma, vai apontar a força magnética dela para cá. A força magnética positiva aponta para cá. E a outra força magnética aponta no sentido contrário, porque é a regra. Entendeu? Então, se uma vai para cá, a outra está no sentido oposto. Se uma vai para cá, a outra está no sentido oposto. Entenderam essa? Vocês acertaram? Então, olha só, a única coisa que você teria que analisar é, pô, tá indo para o mesmo sentido. A força magnética não pode estar no mesmo sentido porque são cargas opostas. Isso aqui não faz sentido, porque essa direção aqui é a direção do campo magnético. Por que esse campo magnético está indo para cá? Tá errado, né? Aqui está indo para a mesma direção. Tem que ir em sentidos opostos, né? Aqui tá errado a direção, porque olha só, você teria que fazer o desenho então, né? Aí fazendo esse desenho, quando você pensasse ali no desenho aqui, né? Você teria que pensar, né? Ó, quando pensasse no desenho, velocidade para baixo, regra da mão esquerda, né? Para você saber para onde está indo a direção, tá? Então, não é, a carga positiva ela não vai para trás, ela vai vindo para frente, né? Então, quando eu olhasse no plano cartesiano, eu veria a força magnética, ela vai para frente, essa aqui ela vai para trás. Por isso que seria gabarito letra A, né? Mas tem que ter um conhecimentozinho, um pouquinho de eletromagnetismo, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento de eletromagnetismo para poder acertar essa questão, né? A posição só muda por causa da gravidade. Tipo, a positiva para frente, porque é positiva? Como assim, Fernanda? Positivo é a carga, tá, Fernanda? Positivo é o valor de quê? É o valor da carga, não do movimento, tá? Não é o valor do movimento, esse positivo, tá? Positivo é o valor do quê? Aqui é uma carga positiva, tá? Entenderam? Aqui eu tô olhando 3 dimensões, tá? A força da gravidade afeta a velocidade, que puxa, ou seja, as esferas estão caindo para baixo, tá? Então isso afeta a velocidade, ela vai acelerar para baixo. É onde aponta o vetor da velocidade. Agora, esse positivo é a carga da minha esfera. Tem uma positiva e tem uma outra negativa. Aí isso troca o sinal ali da força, né? Então, e aí muda a direção. Na regra da mão esquerda, muda a direção quando é negativo, tá? Tranquilidade? Isso aqui é conteúdo mais específico, né? Quem não sabe eletromagnetismo quase não tem chance de acertar, né? A galera que estudou eletromagnetismo meio que acerta. Tem duas regras. Tem essa, tem a regra, né, do polegar, né, para saber para onde vai a corrente, né? Você vai pegar a regra da mão direita, para cima aponta a corrente, tá entrando a corrente, né? Aí está aqui, ó, para baixo, tá saindo a corrente, né? Então tem várias regras, tem que estudar, mas tem que estudar eletromagnetismo, né? Mas por que vai para frente ou para trás? Eu não entendi o motivo de negativo ir para trás. Porque inverteu o sinal, como inverter o sinal, não faz sentido, né? Imagina o seguinte, se eu tenho essa direção aqui da mão, tá? Eu tenho essa direção e tá apontando para cá. Quando é positivo, se inverter o sinal, eu tenho que inverter o movimento, entendeu? Eu teria que inverter ali a minha mão, eu tenho que inverter por causa do sinal, entendeu? As cargas têm que ir em sentido contrário, entendeu? Então, meio que eu vou inverter ali o sinal da força, né? A força tem que ir no sentido contrário. Mas esse fundamento é um fundamento muito mais de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um conteúdo mais específico da física, né? Quem não estudou a base de eletromagnetismo, acaba que tem muita dificuldade realmente para entender o que é força magnética, o que é campo magnético, o que é carga. Entendeu? Se tu não sabe o que é força, campo magnético e carga, você não tem como entender, porque não faz sentido, entendeu? Porque vocês pensam muito no conceito de dinâmica. Vocês pensam muito em cinemática, né? Movimento uniforme variado, etc. Esquece cinemática. Esquece cinemática, a gente tá falando aqui de carga elétrica, a gente tá falando de força magnética, entendeu? Então não é a mesma lógica, não é sentido do movimento de positivo e negativo de velocidade, entendeu? É um outro conteúdo, né? Essa do polegar, quando tem fio transportado, é corrente, né? Isso, quando a gente tem algumas bobinas, né? Então essa do fio ali, você pode pensar no seguinte, imagine que pode cair no Enem, né? Imagine que eu tenho aqui um cano que perfura aqui, né? Nós temos um caninho aqui, e aí no sentido dessa corrente aqui, no experimento, né? A gente quer ver ali o sentido da bússola. E aí imagina o seguinte, dentro desse plano, a corrente I, ela tá subindo. Como é que eu vou sentir o sentido da corrente? Eu vou apontar para cima o meu polegar, a mão aberta, apontar para cima, e eu vou saber que ela vai, ó, fechar, né?
Então, o sentido da minha corrente, ela vai ter que ser assim, né? Esse aqui vai ter que ser o sentido da minha corrente, né? Porque ela vai estar fechada. Se eu estiver estudando uma bobina, né? Se eu tiver ali uma bobina que vai passar aqui, aí até tá feia aqui a minha bobina, né? Teria que passar para cá, aí para cá. Tá tô desenhando meio errado, né? Aí digamos que a minha corrente, né, ela tá subindo, ou se a minha corrente estivesse descendo, né? Imagina se a minha corrente estivesse descendo, vai ser a mesma lógica que eu vou ter, né? Para onde está apontando a minha corrente, né? Ela está apontando para cima, está apontando para baixo, vou saber se vai entrar ou se vai sair, né? Aí para onde vai o campo magnético, né? Então aqui para onde vai a corrente, eu vou saber como é que faz o sentido do meu campo magnético, tá? Mas aí já é outras questões que vão cair na prova do Enem, tá? Vale a pena o eletromagnetismo, porque cai de forma teórica na prova, né? Cai de forma teórica. Então, mas por que o positivo vai para frente? Por causa da regra da posição, né, Fernanda? Entendeu? Ó, regra da mão esquerda. Eu vou simplesmente fazer a mão. Por que ele vai para frente? Porque a velocidade está para baixo, o dedo aponta para cá e o dedão está para cá. Então, dentro desse desenho, quando eu estou aqui, ó, esse dedo está para lá, esse dedo está para baixo. O dedão aponta para frente. Entendeu? O dedão aponta para frente, ó. Tá vendo? Essa é uma regra que ajuda a eu ver as 3 dimensões. Entendeu? É só uma regra que a gente utiliza, entendeu? É a regra que a gente utiliza para ver em direção aonde onde aponta, né? A força ali, né? Então, sempre que eu vejo positivo primeiro e depois inverto o negativo, não tem sempre. Não tem sempre, Fernanda, não tem sempre, entendeu? Se tu quiser entender eletromagnetismo, tu vai ter que sentar e ver 3 horas de aula de eletromagnetismo lá do premonição. Não tem sempre. Não tem sempre. Tu vai ter que ver todas as aulas de campo magnético, força magnética, eletromagnetismo, força de carga, e aí tu vai entender como é que funcionam esses fundamentos, entendeu? Não tem, tipo, se eu ver positivo e negativo, o que é positivo e negativo? Não sei o que pode ser, entendeu? Pode ser múltiplas coisas, né? Não adianta. Tem que ver todo o conteúdo, tá? Tem que ver todo o conteúdo. Senão vai ser chute, né? Não tem sempre, né? Tem que ter uma análise